Por que você pensa que sabe como o poder parece? Você pensa que é a arma na mesa ou os milhões no cofre? Você está errado. Poder real é perceber que você está prestes a perder a única coisa que te faz humano. Dante Cavallo era o rei de Chicago, um homem que não temia a morte porque a acolhia. Mas quando seu telefone tocou às 2 da manhã, uma ligação de sua empregada aterrorizada, o rei não apenas tropeçou, ele caiu. Por favor, volte para casa. Ela está destruindo-a. Aquelas 6 palavras transformaram um assassino a sangue frio em um marido desesperado, dirigindo a 190 quilômetros por hora em direção a um pesadelo que ele nunca viu chegando. O que ele encontrou quando abriu aquela porta não apenas partiu seu coração, congelou sua alma. A chuva em Chicago não lavou os pecados da cidade. Apenas tornou o pavimento mais escorregadio para o sangue escorrer para as sarjetas. Dentro do lounge VIP do Obsidian, clube privado na West Randolph Street, o ar cheirava a charutos caros e medo. Dante Cavallo sentou-se em uma poltrona de veludo que parecia mais um trono. Ele tinha 32 anos, com olhos da cor de café expresso queimado e uma linha de mandíbula que poderia cortar vidro. Ele era o dom da família criminosa Cavallo, e atualmente ele estava entediado. À sua frente sentava-se Thomas O'Malley, um distribuidor rival que vinha desviando dinheiro das rotas de transporte. O'Malley estava suando, suas mãos trêmulas pairando sobre um copo de uísque que ele estava aterrorizado demais para beber. "Estou te dizendo, Dante", O'Malley gaguejou. Usando o primeiro nome, ele não tinha o direito de falar. "Foi um erro clerical. Meu contador, Arthur, ele cometeu um erro." Dante não piscou. Ele ajustou o punho de seu terno Brioni feito sob medida. "Arthur está morto há 3 dias, Thomas. Nós o encontramos no porta-malas de um Honda Civic em O'Hare. Então, a menos que Arthur esteja cozinhando livros do inferno, você está mentindo para mim." Dante sinalizou para seu capanga, uma montanha de homem chamado Rocco. Rocco deu um passo à frente, um silenciador pesado brilhando na luz fraca. A atmosfera era sufocante. Este era o mundo de Dante, controlado, violento e preciso. Então, a vibração zumbiu contra o peito de Dante. Ele a ignorou. Ninguém ligava para a linha pessoal. Apenas 3 pessoas tinham o número. Seu consigliere, que estava parado do lado de fora da porta, sua mãe, que estava atualmente na Sicília, e o telefone da casa na propriedade Blackwood. O telefone parou, então imediatamente começou de novo. Dante levantou uma mão. Rocco parou, o cano da arma a centímetros da têmpora de O'Malley. Dante pegou o telefone. Casa, um frio pico de irritação o atingiu. Ele havia deixado instruções estritas. Sua esposa, Amélia, sabia que não deveria interromper negócios, ou pelo menos ela deveria. Eles estavam casados há 6 meses, um casamento por contrato para unir os territórios irlandeses e italianos. E embora a Amélia fosse gentil, ela estava lá aprendendo que ser a senhora Cavallo significava que o silêncio era uma virtude. Ele deslizou para a direita, sua voz caindo para um sussurro letal. "É melhor que seja vida ou morte. Signore, signore, por favor." Não era Amélia, era Greta, a governanta-chefe. Uma mulher que servira à família Cavallo por 30 anos. Uma mulher que uma vez enfaixara os joelhos de Dante quando ele caiu de sua bicicleta. Ela estava gritando, sua voz quebrando com uma histeria que Dante nunca ouvira dela. "Greta!" Dante se levantou. O movimento foi tão abrupto que a pesada poltrona arranhou ruidosamente o chão. "Acalme-se. O que é? Você tem que vir para casa. Agora. Oh Deus, o sangue! Há tanto!" O mundo ao redor de Dante, o clube, o dinheiro, o traidor choramingão O'Malley evaporou. "Quem está sangrando? É a Amélia? É a Siena?" Greta soluçou. "Siena está. Ela enlouqueceu, signore. Ela trancou as portas.
Ela está destruindo-a. Ela está gritando. E eu ouço coisas quebrando. E a senhora Cavallo parou de chorar. Ela parou de chorar 5 minutos atrás, Dante. Por favor, Sienna. O nome caiu como uma maldição. Sienna Mercer, a filha do político de Chicago com quem Dante havia crescido. A mulher que pensava que seria ela a usar o anel de Dante até que ele escolhesse a aliança estratégica com Amélia Sullivan em vez. Sienna, que implorara para ficar na propriedade por segurança após uma invasão em seu apartamento na semana passada. Dante permitiu. Ele pensou que Amélia precisava de uma amiga. Ele pensou que Sienna era inofensiva. Estúpido. Estou indo, Dante disse. Sua voz não era mais humana. Era o rosnado de um predador protegendo seus filhotes. Ele desligou e olhou para Rocco. Mate-o. Faça-o bagunçado. Então, pegue o carro, agora. Ele não esperou pelo grito de O'Malley. Dante já estava correndo pelo clube, saindo pela saída dos fundos para a chuva forte. Ele pulou para o banco do motorista de seu Maserati MC-20 preto antes que seu motorista pudesse sequer abrir a porta. Saia! Dante ordenou ao motorista. Ele engatou o carro, os pneus guinchando contra o asfalto molhado enquanto ele rasgava a rua. A propriedade Blackwood ficava a 32 quilômetros de distância em Lake Forest. Com este tempo, era uma viagem de 40 minutos. Dante decidiu que faria em 15. Enquanto ele serpenteava pelo trânsito na I-94, desviando entre caminhões com precisão imprudente, sua mente voltou para aquela manhã. Amélia parecia pálida no café da manhã. Ela era uma mulher pequena, com cabelos como ouro fiado e olhos que sempre pareciam conter uma profundidade trágica, provavelmente resultado de crescer com um pai abusivo antes de ser vendida para Dante. Ela estava usando um suéter de gola alta, embora fosse meados de julho. Você está bem, Mia? Dante havia perguntado, olhando para cima de seu tablet. Estou bem, Dante, ela havia sussurrado, sem encontrá-lo nos olhos. Apenas uma dor de cabeça. Sienna me deu um chá para isso. Sienna? Ela estava parada atrás de Amélia, sorrindo aquele sorriso de tubarão. Estou cuidando bem dela, Dante. Não se preocupe com sua passarinha. Vá tocar seu império. Dante apertou o volante tão forte que o couro rangeu. Ele havia visto os hematomas no pulso de Amélia 2 dias atrás. Ela disse que tropeçou no jardim. Ele acreditou nela. Por que ele acreditou nela? Porque era mais fácil. Porque ele não queria admitir que trazer sua ex-amante para casa com sua nova e frágil esposa foi um erro de proporções catastróficas. Se ela a tocar, Dante sussurrou para o carro vazio, seu velocímetro batendo 209 km por hora. Se ela tocou um único fio de cabelo na cabeça dela, eu vou queimar a cidade com a Sienna dentro dela. Ele derrapou em uma curva, por pouco perdendo um guarda-corpo. A imagem de Amélia, doce, quieta Amélia, pintando aquarelas na varanda envidraçada e deixando manjericão fresco em seu travesseiro, encheu sua mente. Ela era a única coisa limpa em sua vida suja, e ele a deixara sozinha com uma víbora. Os portões de ferro forjado da propriedade Blackwood estavam fechados. Dante não tinha tempo para o teclado. Ele bateu o Maserati no centro, o metal gemendo e estalando, enquanto o carro esportivo, caro, forçava sua entrada na propriedade, quebrando faróis e arranhando a pintura até o primer. Ele derrapou até parar em frente aos enormes degraus de calcário. A casa era geralmente um farol de calor, mas naquela noite apenas um quarto estava iluminado. A suíte master no segundo andar. A janela estava aberta, e mesmo sobre o motor em marcha lenta e a chuva, ele podia ouvir. Estrondo. Dante não se incomodou com sua arma. Ele precisava de suas mãos. Ele chutou a porta da frente, o pesado carvalho fraturando perto da fechadura. Greta! Ele rugiu, sua voz ecoando pelo grande saguão. A empregada apareceu do corredor da cozinha, seu uniforme rasgado, seu rosto molhado de lágrimas.
Ela estava tremendo violentamente. Lá em cima. Eu tentei pará-la, signore, mas ela me bateu com o vaso. Ela trancou a porta por dentro. Dante não parou para confortá-la. Ele subiu as escadas 3 degraus de cada vez. Ao chegar ao patamar, os sons se tornaram distintos. Não eram apenas coisas quebrando. Era o baque úmido e surdo de algo atingindo carne. E a voz. Você pensa que ele te ama? A voz de Siena guinchou, alta e maníaca. Você, vira-lata inútil. Ele te comprou. Você não é nada além de um contrato. Uma reprodutora que não consegue nem fazer seu trabalho. Dante alcançou as portas duplas do quarto principal. Ele tentou a maçaneta. Trancada! Abra a porta! Dante berrou, recuando. Conte a ele! Siena gritou de dentro. Conte a ele que fracasso você é, Amélia! Não houve resposta de Amélia, apenas um gemido baixo e dolorido que rasgou o peito de Dante como uma faca serrilhada. Dante não hesitou. Ele virou o ombro e bateu todo o peso de seu corpo na porta. A madeira lascou, mas aguentou. Ele rugiu de frustração e chutou, a sola de sua bota conectando-se bem ao lado do mecanismo da fechadura. Com um estalo ensurdecedor, a porta se abriu e bateu contra a parede interna. Dante tropeçou no quarto, seus punhos levantados, pronto para matar. Mas o que ele viu o fez congelar. Fez o sangue em suas veias se transformar em gelo absoluto. O quarto estava demolido. A penteadeira estava tombada. Frascos de perfume jaziam quebrados, criando uma mistura enjoativa com o cheiro metálico de sangue. As roupas de Amélia, seus vestidos de seda, seus casacos, estavam desfiados e espalhados pelo chão como confete. No centro do quarto, Amélia estava de joelhos. Ela estava usando uma camisola branca que estava rasgada no ombro e manchada de carmesim. Seu cabelo dourado, geralmente longo e ondulado, havia sido cortado irregularmente de um lado, deixando tufos irregulares para fora. Seu rosto estava inchado, um hematoma roxo escuro florescendo sobre seu olho esquerdo, e seu lábio estava rachado. Mas ela não estava encolhida, ela estava enrolada em algo. Seu corpo era um escudo humano, curvado sobre uma pilha de armações de tela, suas pinturas. Parada sobre ela estava Siena. Ela parecia transtornada. Ela estava segurando um par de tesouras de tecido pesado em uma mão e uma garrafa de terebintina na outra. Ela estava ofegante, seus olhos selvagens, sua maquiagem geralmente impecável borrada em seu rosto. Dante, Siena respirou, vendo-o. Ela não parecia assustada. Ela parecia aliviada. Ela sorriu, gesticulando para a mulher quebrada no chão com a tesoura. Você chegou bem a tempo. Eu estava apenas jogando o lixo fora. Os olhos de Dante moveram-se de Siena para Amélia. Amélia lentamente levantou a cabeça. Ela olhou para Dante, mas não havia esperança em seu olho não inchado. Havia terror. Ela se afastou dele, puxando as pinturas arruinadas mais para perto de seu peito. Eu não a deixei queimá-los, Amélia sussurrou, sua voz quebrada e rouca. Sinto muito, Dante, sinto muito. Eu sei que você odeia o cheiro de tinta. Eu sei que sou um fardo. Mas eu salvei-o da sua mãe. Dante sentiu o mundo inclinar. Ele olhou para a pintura que ela estava protegendo com sua vida. Era um retrato da falecida mãe de Dante, um presente em que a Amelia vinha trabalhando em segredo para o aniversário dele. Ela havia apanhado. Ela havia deixado Siena cortar seu cabelo e espancar seu rosto, apenas para proteger uma pintura destinada a ele. E ela pensou que ele ficaria com raiva dela. A percepção atingiu Dante com a força de um golpe físico. Amélia não temia apenas Siena, ela o temia. Ela pensou que este era seu castigo. Ela pensou que merecia isso. Siena riu, um som cruel e tinindo. Olhe para ela, Dante. Ela é patética. Ela não é uma rainha para um rei como você. Estou te fazendo um favor. Eu ia terminar, e então poderíamos ficar juntos, como deveríamos. Siena deu um passo em direção a Amélia, levantando a tesoura novamente.
Mova-se, sua ratinha! Dante moveu-se. Ele não correu. Ele borrou. Ele atravessou o quarto em 2 passadas. Ele não foi pela arma. Ele foi pelo pescoço. Sua mão apertou o pescoço de Siena, levantando-a do chão. A tesoura caiu no chão. A garrafa de terebintina espirrou em seu caro terno. Mas ele não se importou. Ele esbarrou Siena contra a parede, seus dedos apertando, cortando seu ar, cortando seu riso, cortando sua vida. Dante! Siena engasgou, arranhando a mão dele, seus olhos esbugalhados. Eu fiz isso por você. Você, Dante sussurrou, seu rosto a centímetros do dela, seus olhos desprovidos de qualquer humanidade. Cometeu um erro. Ele a jogou. Ele não a apenas soltou, ele a arremessou pelo quarto. Siena bateu na pesada cômoda de carvalho e desabou no chão, ofegando por ar, agarrando suas costelas. Dante virou as costas para a ameaça. Ele não se importou se ela se levantasse. Se ela se levantasse, ele a mataria. Se ela permanecesse no chão, Rocco lidaria com ela. Ele caiu de joelhos ao lado de Amélia. A mudança nele foi instantânea. O monstro desapareceu, substituído por um homem tremendo de terror. Ele pairou as mãos sobre ela, com medo de tocá-la, com medo de que ele quebrasse a única coisa no mundo que importava. Mia, ele engasgou. Mia, olhe para mim. Amélia recuou, protegendo o rosto com os braços. Sinto muito. Sinto muito. Por favor, não fique bravo. Eu vou limpar. Não, Dante gemeu, o som rasgando sua garganta. Lágrimas queimaram seus olhos, as primeiras lágrimas que ele derramara desde que era menino. Ele gentilmente agarrou seus pulsos, afastando-os de seu rosto. Não, amore, não. Ele olhou para o cabelo irregular, o sangue, o medo. Eu não estou bravo com você, Dante disse, sua voz tremendo. Eu vou matar todos que já fizeram você se sentir como se tivesse que pedir desculpas por existir, começando por mim mesmo. Ele a pegou nos braços. Ela era tão leve. Muito leve. Rocco! Dante gritou. Um som tão primal que sacudiu as janelas. Ele se levantou, segurando sua esposa contra o peito. Ele olhou para Siena, que estava tentando rastejar em direção à porta. Dante pisou na mão dela. Forte. Ossos estalaram. Siena gritou. Não vá a lugar nenhum. Dante disse, sua voz calma e morta. Estamos apenas começando. Ele saiu do quarto, carregando Amélia para longe do inferno que ele havia permitido entrar em sua casa, deixando a porta aberta para seus homens que estavam apenas subindo as escadas. Mas enquanto ele a carregava pelo corredor, Amélia sussurrou algo em sua camisa encharcada que o parou novamente. Dante, o bebê. Dante olhou para ela, seu coração batendo contra suas costelas. O quê? Amélia fechou os olhos, uma nova lágrima escorrendo pelo sangue em sua bochecha. Ela me chutou. No estômago. Eu acho que estou perdendo. O mundo de Dante não apenas congelou desta vez. Ele se estilhaçou em milhões de pedaços irregulares. Dante Cavalo não orava. Ele lidava com incertezas, balas, dinheiro, contratos. Mas enquanto o pesado SUV blindado rasgava os semáforos vermelhos de Chicago, flanqueado por 3 veículos de escolta, Dante estava implorando a um Deus que ele havia há muito tempo abandonado. Fique comigo, Mia. Abra seus olhos. Amélia estava deitada no banco de trás, sua cabeça em seu colo. Dante estava pressionando uma toalha do kit de emergência do carro contra seu estômago. Suas mãos escorregadias com o sangue de sua esposa e potencialmente seu filho não nascido. Rocco estava dirigindo. O enorme executor estava em silêncio, seus nós dos dedos brancos no volante passando por todos os sinais de pare, forçando o tráfego em sentido contrário a desviar para os canteiros. Ele sabia que se Amélia morresse naquele carro, Dante colocaria uma bala em sua própria cabeça antes do sol nascer. Dói, Amélia sussurrou.
sua voz quase inaudível sobre o rugido do motor. Ela se encolheu, seu rosto cinzento. Dante, eu não sabia. Eu não sabia sobre o bebê. Eu teria lutado mais. Shhh. Dante a acalmou, afastando o cabelo cortado e irregular de sua testa suada. Seu coração parecia estar sendo espremido em uma prensa. Você lutou. Você lutou como uma leoa. Não fale. Guarde sua força, Siena disse. Os olhos de Amélia tremeram, perdendo o foco. Ela disse que você ficaria feliz se eu me fosse. Que você precisava de um herdeiro de uma mulher forte. Não eu. A raiva que surgiu em Dante era tão quente que quase o cegou. Ele a suprimiu. Ele não podia se dar ao luxo da raiva agora. Ele precisava de calma. Ela mentiu, Dante disse, sua voz feroz e tremendo. Você é a única força que eu tenho. Você me ouve? Você é a única coisa neste mundo que eu preciso. Não ouse me deixar, Amélia. Isso é uma ordem de seu marido. Não me deixe. O SUV guinchou até parar em frente ao centro médico privado St. Jude's, uma instalação financiada inteiramente pela família Cavallo, para momentos exatamente como este. As portas se abriram antes que o carro sequer parasse. Uma equipe de médicos e enfermeiros, alertada pela ligação de Rocco, invadiu o veículo. Eu a peguei! Dr. Samuel Bennett gritou, puxando a maca para perto. Ele era o melhor cirurgião de trauma do estado. Um homem que Dante possuía corpo e alma. Dante se desvencilhou, levantando Amélia e colocando-a gentilmente na maca. Ela levou um chute no abdômen. Trauma contuso. Ela está grávida. Termo desconhecido. Ela está sangrando muito. Os olhos do Dr. Bennett se arregalaram ligeiramente, mas ele não hesitou. Agora, mova-se. Prepare o ultrassom na sala de trauma. Eles a levaram. Dante tentou seguir, sua mão segurando o trilho da maca, mas o Dr. Bennett colocou uma mão firme em seu peito nas portas duplas. Dante, você não pode entrar lá. Você não está estéril e você está em choque. Essa é minha esposa, Dante rosnou, sangue escorrendo de seus botões de punho para o piso impecável do hospital. E meu filho. E eu estou tentando salvá-los. Bennett disse, sua voz caindo para um sussurro áspero. Se você entrar, você distrai minha equipe. Você quer se sentir no controle ou você quer que eles vivam? Dante congelou. A pergunta cortou seu pânico. Ele olhou pela janela de vidro, vendo as enfermeiras cortando a camisola arruinada de Amélia, conectando-a a monitores que apitavam com um ritmo assustadoramente rápido. Ele recuou. Salve-os, Samuel! Ou não se preocupe em sair. As portas se fecharam. Dante ficou sozinho no corredor. O silêncio do hospital era ensurdecedor em comparação com o caos em sua mente. Ele olhou para suas mãos. Elas estavam manchadas de carmesim. Ele caminhou até a sala de espera e desabou em uma cadeira de plástico. Ele não limpou o sangue. Ele precisava vê-lo. Ele precisava se lembrar exatamente do que sua negligência havia custado. 10 minutos se passaram. 20. 1 hora. Rocco apareceu, segurando uma xícara de café preto e uma camisa nova que alguém trouxera do carro. Ele parecia hesitante em abordar o chefe. Dante estava olhando para a parede sem piscar. Chefe, Rocco disse suavemente. Os rapazes, eles têm Siena. Ela está no porão do armazém na quinta. Ela está pedindo para falar com o pai dela. Dante não olhou para cima. O pai dela é um senador. Se ele ligar, diga a ele que a filha dele está de férias. E se ele insistir? Dante finalmente virou a cabeça. Seus olhos estavam mortos. Então mande a língua dela. Rocco assentiu, sua expressão sombria. Entendido. Além disso, encontramos isso na bolsa dela. Rocco entregou a Dante um pequeno frasco translúcido. Estava vazio, mas cheirava fracamente a amêndoas amargas e produtos químicos. O que é isso? Dante perguntou, pegando o frasco. Fizemos um teste rápido com os contatos no laboratório. Rocco disse. É um composto baseado em digitalis.
Em pequenas doses, causa fadiga, dores de cabeça, confusão e fraqueza muscular. Em doses altas, parada cardíaca, Dante completou. As peças se encaixaram na mente de Dante. As dores de cabeça de que a Amelia havia reclamado. A tontura, a forma como ela havia se tornado tão dócil, tão cansada nas últimas semanas. Ela não estava apenas batendo nela. Dante sussurrou, seu aperto no frasco apertando até o plástico rachar. Ela estava envenenando-a. Ela estava enfraquecendo-a para que ela não pudesse revidar. Ela estava matando-a lentamente bem debaixo do meu nariz. Senhor Cavalo? A cabeça de Dante se ergueu. Dr. Bennet estava parado perto das portas duplas. Ele puxou sua máscara cirúrgica. Ele parecia exausto. Dante se levantou, seu coração batendo contra suas costelas como uma marreta. Ele não falou. Ele não conseguia. Ela está estável, Bennet disse. Dante soltou um fôlego que soou como um soluço. O sangramento interno foi de um descolamento de placenta, uma separação parcial. Bennet explicou rapidamente. É grave, Dante. Muito grave. Mas nós estancamos o sangramento. Amélia está fraca, desnutrida, e tem vestígios de uma substância tóxica em seu sangue que complicou a anestesia. Mas ela é uma lutadora. O bebê? Dante perguntou, sua voz falhando. Bennet conseguiu um sorriso cansado. Você tem um filho, Dante. O batimento cardíaco dele é forte. Ele tem cerca de 14 semanas. Ele aguentou. Um filho. Dante Cavalo, o homem que destruiu tudo o que tocou, tinha um filho que se recusou a morrer. Posso vê-la? Ela está em recuperação. Ela está sedada. Mas sim, vá até ela. Dante passou pelo médico. Ele não correu desta vez. Ele caminhou com os passos pesados e solenes de um homem a quem fora dada uma segunda chance que ele não merecia. O quarto estava escuro, iluminado apenas pelo brilho verde rítmico do monitor cardíaco. Amélia parecia pequena na cama do hospital. Fios e tubos criando uma gaiola ao redor dela. Seu rosto estava limpo agora, o sangue lavado, mas os hematomas eram piores. Mapas roxos escuros e amarelos de violência em sua maçã do rosto e mandíbula. Dante sentou-se na cadeira ao lado da cama dela. Ele estava lá há 6 horas. Ele não tinha dormido. Ele não tinha comido. Ele apenas observava a subida e descida de seu peito, aterrorizado que se ele desviasse o olhar, isso pararia. Ele segurou a mão dela, a que não tinha o soro. Seus dedos estavam frios. Ele os esfregou gentilmente com o polegar, repetidamente. Sinto muito, ele sussurrou na escuridão. Eu prometo a você, Mia, vou queimar o mundo para te manter aquecida. Amélia se moveu ligeiramente. Um pequeno gemido de dor escapou de seus lábios, mas ela não acordou. Dante precisava fazer algo. Se ele ficasse ali por mais tempo, a culpa o comeria vivo. Ele precisava entender. Como isso aconteceu? Como ele tinha sido tão cego? Amélia era tímida, sim, mas não era fraca. Por que ela não o havia contado? Ele se lembrou da bolsa que Greta havia preparado para ela. Estava no canto do quarto. Greta havia colocado alguns itens pessoais nela antes da ambulância partir. Dante se levantou e caminhou até a bolsa. Ele vasculhou-a, encontrando uma muda de roupa, sua escova de cabelo e um grosso caderno de esboços encadernado em couro. Ele tirou o livro. Ele sabia que Amélia desenhava. Ela passava horas na varanda ensolarada. Mas ele nunca havia olhado para dentro. Ele respeitava a privacidade dela. Tolo, ele pensou. Privacidade é onde os segredos apodrecem. Ele abriu o livro. As primeiras páginas eram belos esboços do jardim. A fonte, até um esboço de Dante dormindo no sofá, desenhado com tanta ternura que fez seu peito doer. Mas à medida que ele virava as páginas, o tom mudava. Os desenhos tornaram-se irregulares, escuros. Esboços a carvão de uma mulher sem rosto parada nas sombras. E então a escrita começou.
Não era apenas um caderno de esboços, era um diário. 12 de junho. Siena se mudou hoje. Dante diz que ela é uma amiga. Eu quero acreditar nele. Mas a maneira como ela me olha é como se estivesse dissecando um sapo. Ela me disse que meu vestido parecia barato. Ela sussurrou que Dante só se casou comigo pelos negócios do porto. Eu sei que isso é verdade, mas ouvi-la dizer isso dói. A mandíbula de Dante apertou. 20 de junho. Tenho me sentido tão doente ultimamente. O chá que Siena me faz tem um gosto amargo, mas ela insiste que é uma receita antiga de família para fertilidade. Ela me observa beber cada gota. Se eu não bebo, ela diz a Dante que estou sendo ingrata. Eu não quero incomodá-lo. Ele tem tanto trabalho. Veneno! Dante sibilou, lendo as palavras. Ela estava dando a você e eu a deixei. Ele virou as páginas mais rápido, sua raiva aumentando a cada frase. 1º de julho. Ela me encontrou no berçário hoje. Eu estava apenas olhando. Ainda não contei a Dante que acho que estou grávida. Eu queria ter certeza. Siena riu de mim. Ela disse, você realmente acha que ele quer um filho com você? Ele me disse na noite passada que mal pode esperar para se livrar de você. Ela está mentindo. Eu sei que ela está mentindo. Mas Dante está tão frio ultimamente, ele mal me olha. Talvez ela esteja certa. Dante fechou o livro com um baque, as mãos tremendo. Ele não estava frio porque queria se livrar dela. Ele estava distante porque estava tentando protegê-la da guerra com o clã O'Malley. Pensou que a estava mantendo segura, mantendo-a separada de seus negócios. Em vez disso, sua distância deu a Siena a munição de que ela precisava para quebrar a mente de Amélia. Ele abriu o livro na última entrada, datada desta manhã. A caligrafia era trêmula, errática. 15 de julho. Ela encontrou a pintura, aquela para o aniversário dele. Ela me disse que se eu mesma não a destruísse, ela diria a Dante que eu estava dormindo com os guardas. Ela disse que tem fotos, fotos adulteradas. Disse que Dante acreditaria nela porque eu não sou ninguém, e ela é Siena Mercer. Eu não vou destruir. É a única coisa que tenho para mostrar a ele que o amo. Se ela me machucar, eu aguentarei. Mas tenho que proteger o bebê. Estou com tanto medo. Dante, por favor, volte para casa. Dante abaixou o livro. Uma lágrima quente e zangada escorreu por sua bochecha. Ela havia suportado tortura psicológica, envenenamento e abuso físico. Tudo isso enquanto acreditava que seu marido não a amava. E ela havia feito isso para proteger uma pintura, para proteger sua honra, para proteger seu filho. A porta do quarto do hospital se abriu suavemente. Era Rocco. Chefe, Rocco sussurrou, temos uma situação. Dante colocou o diário na mesinha de cabeceira. Quando ele se virou para Rocco, a tristeza havia sumido. Em seu lugar estava uma escuridão tão profunda que parecia apagar as luzes do quarto. O quê? Verificamos os registros telefônicos de Siena como você pediu, Rocco disse, entrando no quarto. As mensagens não eram apenas para o pai dela. Com quem ela estava falando? Thomas O'Malley, Rocco disse, antes de você matá-lo. Dante ficou muito quieto. Ela deu a O'Malley as rotas de transporte, Rocco continuou. Ela disse a ele quando Arthur, o contador, estaria no aeroporto. Ela trocou nossos segredos, Dante. Ela os trocou por uma promessa. Que promessa? Dante perguntou, sua voz baixa e letal. O'Malley prometeu que uma vez que ele tomasse seu território, ele mataria Amélia por ela. Ela vendeu a família apenas para se livrar de sua esposa. Dante riu. Foi um som curto e seco, desprovido de humor. Não foi apenas uma disputa doméstica. Não foi apenas uma ex-namorada ciumenta. Foi alta traição. Siena Mercer havia tentado desmantelar seu império e assassinar sua família. Dante caminhou até Amélia, inclinou-se e beijou sua testa, bem sobre o curativo. Durma bem, meu amor, ele sussurrou. Quando você acordar, os monstros terão ido embora. Todos eles. Ele se virou para Rocco. O carro está pronto? Sim, chefe. Bom,
Dante ajustou seu paletó, abotoando-o sobre sua camisa manchada de sangue. Leve-me ao armazém. É hora de Siena aprender o que acontece quando você quebra a rainha. E o senador? Rocco perguntou. Ele está ligando para o chefe de polícia. Dante parou na porta. Ele olhou para sua esposa adormecida. Deixe-o ligar, Dante disse. Quando eu terminar com a filha dele, a polícia será o menor de seus problemas. Esta noite, o diabo não está mais orando. Ele está cobrando. O armazém no distrito de embalagem de carne era uma relíquia da velha Chicago. Tijolo, aço e silêncio. Era um lugar onde os gritos não ecoavam. Eles simplesmente desapareciam. Lá dentro, Sienna Mercer estava amarrada com braçadeiras a uma pesada cadeira de madeira no centro do vasto e vazio chão. Seu vestido de grife estava arruinado, sua máscara escorrendo em rios pretos pelo rosto. Sua mão, aquela que Dante havia esmagado, estava apressadamente enfaixada, latejando com um ritmo surdo e nauseante. Ela não estava mais chorando. Ela estava fervendo. Ela era filha de um senador. Ela era intocável. Dante estava apenas zangado. Ele se acalmaria. Ele sempre se acalmava. A pesada porta de metal do compartimento gemeu e subiu. Os faróis do SUV cortaram a escuridão, cegando-a. Dante saiu. Ele havia trocado de camisa, mas a aura de violência ao redor dele era mais densa do que antes. Ele caminhou em direção a ela, o som de seus sapatos de couro italiano ecoando contra o concreto como o tic-tac de um relógio do juízo final. Rocco puxou uma cadeira dobrável de metal e Dante sentou-se diretamente à sua frente, seus cotovelos apoiados nos joelhos. Ele a encarou por um longo minuto. Ele não piscou. Meu pai sabe que estou aqui. Siena cuspiu, tentando invocar a arrogância que a protegera por toda a vida. Ele está ligando para o FBI, Dante. Você não pode me tocar. Eu não sou um de seus ratos de rua. Dante inclinou a cabeça. Seu pai está atualmente muito ocupado, Siena. Ele está tentando explicar ao IRS por que 3 milhões de dólares de dinheiro do cartel foram canalizados através de suas contas de campanha de reeleição. O rosto de Siena empalideceu. O quê? Você pensa que eu não sei? Dante perguntou, sua voz terrivelmente suave. Você pensa que eu não observo todos que entram em minha casa? Ele tirou um telefone do bolso. Não o telefone dele, o telefone descartável dela. Você foi descuidada, Dante disse, jogando o telefone em seu colo. Você estava tão obcecada em destruir Amélia que você esqueceu a primeira regra desta vida. Nunca deixe um rastro de papel. Siena encarou o aparelho. Eu não. Encontramos as mensagens de texto para Thomas O'Malley. Dante interrompeu, sua voz subindo apenas uma oitava. Você deu a ele as rotas de navegação. Você fez com que meu contador fosse morto. Você vendeu minha família. E para quê? Dinheiro? Não, Siena gritou, forçando-se contra as braçadeiras. Eu fiz isso por você. O'Malley prometeu que ele tomaria os territórios e então você não precisaria mais ser casado com ela. Você perderia a aliança irlandesa e você estaria livre, livre para estar comigo. Dante olhou para ela com genuína confusão, que lentamente se transformou em nojo. Você vendeu meus homens para a morte, para conseguir um encontro? Eu fiz isso porque te amo, Siena guinchou. Ela é fraca, Dante. Ela é um rato. Você precisa de uma rainha. Olha o que eu fiz. Eu quase a quebrei. Eu provei que ela não conseguia lidar com o seu mundo. Dante levantou-se lentamente. Ele caminhou até ela e inclinou-se, seu rosto a centímetros do dela. Você está certa sobre uma coisa, Dante sussurrou. Amélia não é como você. Ela ficou na frente de um monstro para proteger uma pintura da minha mãe. Ela apanhou para proteger meu filho não nascido. Ela não quebrou, Siena. Ela aguentou. Isso é força. O que você tem é doença, ele sinalizou para Rocco. Rocco entregou-lhe um tablet. Vou ligar para seu pai agora, Dante disse. Quero que você ouça.
Ele tocou na tela. A ligação conectou instantaneamente no viva voz. Senador Mercer, Dante disse suavemente. Cavolo, a voz do senador retumbou. Se você machucou minha filha, eu trarei toda a Guarda Nacional para sua... Senador, Dante o interrompeu. Enviei um pacote para seu e-mail criptografado. Sugiro que você o abra antes de fazer qualquer ameaça. Houve um silêncio na linha. Então o som de teclas clicando. Então uma longa e pesada pausa. O que é isso? A voz do senador estava tremendo agora. Isso, Dante disse olhando diretamente nos olhos de Siena, é a prova do envolvimento de sua filha no assassinato de Arthur Banks. Também contém os registros de áudio dela conspirando com Thomas O'Malley para traficar narcóticos ilegais através de seu distrito. Se eu liberar isso para a imprensa, senador, você vai para a prisão, para a vida, e seu legado é cinzas. Papai, Siena choramingou. Papai, diga a ele para me soltar. No entanto, Dante continuou, ignorando-a, sou um homem razoável. Vou enterrar essa evidência. Vou garantir que a auditoria do IRS desapareça. Mas há um preço. Diga o preço, o senador disse instantaneamente. Siena ofegou. Papai, o preço é Siena, Dante disse friamente. Ela não é mais sua filha. Ela é um passivo. Você irá à televisão amanhã e anunciará que, devido a um grave colapso mental e vício em drogas, você a internou em uma instituição de longo prazo na Suíça. Você repudiará as ações dela. Você nunca a procurará. Não! Siena gritou. Papai, não o ouça. Ele vai me matar. A linha chiou. O silêncio se estendeu por 10 segundos agonizantes. Siena prendeu a respiração, esperando que seu pai a salvasse. Esperando que o poder do nome Mercer a protegesse uma última vez. A instalação é segura? O senador perguntou baixinho. O mundo de Siena lá acabou. Ela desabou na cadeira, um som de pura devastação escapando de sua garganta. Muito seguro, Dante disse. Ela nunca mais o incomodará. Certo, o senador disse. Faça o que tiver que fazer. A linha ficou muda. Dante jogou o telefone no chão de concreto e o esmagou sob seu calcanhar. Siena estava soluçando agora, quebrada de uma forma que não tinha nada a ver com dor física. A ilusão havia desaparecido. Ela estava sozinha. Você vai me matar, ela sussurrou, olhando para ele com olhos opacos e mortos. Não, Dante disse, abotoando seu paletó. A morte é muito fácil, e eu prometi à minha esposa que arrumaria a bagunça. Ele se virou para Rocco. Leve-a para as docas. Coloque-a no cargueiro indo para Vladivostok. Ela pode pagar sua dívida nos estaleiros. Sem passaporte, sem dinheiro, sem nome. Se ela pisar em Chicago novamente, dê-a para os cães. Dante, por favor, Siena implorou, enquanto Rocco a puxava, arrastando-a para a saída dos fundos. Por favor, apenas me mate. Não me mande para lá. Dante! Dante não olhou para trás. Ele saiu para a chuva, os gritos da mulher que tentou destruir sua vida desaparecendo atrás dele. Ele tinha um império para administrar, mas primeiro ele tinha uma esposa para se desculpar. A primeira coisa que Amélia sentiu foi calor. Era estranho. Por semanas ela sentiu frio, um calafrio profundo que vinha do medo e do veneno de ação lenta em seu sangue. Mas agora ela sentia cobertores pesados e quentes e uma mão segurando a dela. Uma mão que parecia segura. Ela forçou os olhos a se abrirem. O quarto do hospital estava claro com a luz da manhã. Mia. A voz era áspera, como cascalho e fumaça. Ela virou a cabeça. Dante estava lá. Ele parecia terrível. Seus olhos estavam vermelhos, sua barba, por fazer, era espessa. E ele ainda estava usando as roupas de ontem. Ele parecia ter envelhecido 10 anos em uma noite. O pânico subiu em seu peito. Ela tentou se sentar. A pintura. Eu não quis dizer. Ei, ei! Dante se moveu instantaneamente. Suas mãos gentilmente pressionaram seus ombros de volta ao colchão. Pare. Acabou. Você está segura.
Amélia respirou pesadamente, seus olhos correndo pelo quarto. Onde está ela? Ela vai voltar? Não, Dante disse, sua voz dura com finalidade. Ela se foi, Amélia. Ela nunca mais a machucará. Ela nunca mais pisará nesta cidade. Eu juro pela minha vida. Amélia olhou para ele procurando a mentira, mas ela encontrou apenas uma honestidade crua e desesperada. Ela se recostou nos travesseiros, a adrenalina diminuindo, deixando-a exausta. Então ela se lembrou. Sua mão voou para seu estômago. Lágrimas brotaram instantaneamente em seus olhos. O bebê. Eu o perdi, não foi? Ela me chutou. Eu senti. A expressão de Dante desmoronou. Ele se levantou e inclinou-se sobre a cama, segurando o rosto dela com as duas mãos, atento aos hematomas. Não, ele sussurrou ferozmente. Você não o perdeu, ele ainda está lá. O médico disse que ele é um lutador, assim como a mãe dele. Amélia soltou um soluço, um som de alívio puro e inalterado. Ele está bem, Dante prometeu. O batimento cardíaco é forte. Você tem que descansar, Mia. Você tem que comer. Você está desnutrida. Ele puxou a cadeira para mais perto e sentou-se, recusando-se a soltar a mão dela. Ele alcançou o bolso de seu paletó e puxou o caderno de couro preto. Amélia congelou. Sua respiração engasgou. Você leu. Eu li, Dante disse. Ele olhou para o livro, a vergonha colorindo suas feições. Eu li cada palavra. Sinto muito. Amélia sussurrou, olhando para o lado. Eu não deveria ter escrito essas coisas. Eu sei que você está ocupado. Eu sei que nosso casamento é um contrato. Pare, Dante interrompeu. Ele não gritou. A ordem era absoluta. Ele respirou, lutando para encontrar as palavras. Dante Cavallo era um homem de ação, não de discursos, mas por ela ele tentaria. O casamento era um contrato, Dante admitiu, no início. Mas, Amélia, você realmente acha que eu não sabia? Ela olhou para ele. Saber o quê? Que você coloca manjericão fresco no meu travesseiro porque me ajuda a dormir. Que você aprendeu italiano apenas para poder falar com minha avó ao telefone. Que você espera todas as noites até ouvir meu carro na entrada da garagem apenas para ter certeza de que estou vivo. Amélia corou, lágrimas escorrendo pelo rosto. Pensei que você não notava. Eu noto tudo, Dante disse roucamente. Eu não sabia como lidar com isso. Eu vivi na escuridão minha vida inteira, Mia. Então você veio com suas tintas e sua voz tranquila. E isso me aterrorizou. Pensei que se chegasse muito perto, eu a corromperia. Então eu me afastei, e porque me afastei, deixei aquela víbora entrar em nossa casa. Ele apertou a mão dela tão forte que seus nós dos dedos ficaram brancos. Eu falhei com você, ele disse, sua voz falhando. Eu quase a matei. Não espero que você me perdoe, mas preciso que você saiba. Você não é um fardo. Você não é nada. Você é a única coisa boa que eu já fiz. Amélia olhou para este homem perigoso e poderoso, o rei de Chicago, desmoronando na frente dela. Ela viu a culpa que o estava devorando vivo. Ela lentamente puxou a mão da dele. Dante estremeceu, esperando que ela o afastasse. Em vez disso, ela estendeu a mão e tocou seu rosto, seu polegar afastando uma lágrima errante. Você veio para casa, ela sussurrou. Eu sempre voltarei para casa, Dante prometeu. Ele virou o rosto para a palma da mão, beijando o centro da mão dela. Vou compensá-la, Mia, todos os dias. Vou passar o resto da minha vida ganhando o direito de ser seu marido. A porta abriu e Dr. Bennet entrou, segurando uma prancheta. Ele parou, vendo a intimidade do momento, mas Dante o chamou. Senhor e senhora Cavallo, Bennet disse gentilmente. Como estamos nos sentindo? Cansada, Amélia disse, sua voz mais forte agora. Isso é de se esperar, Bennet disse. Iniciamos um protocolo de desintoxicação para eliminar a digitalis do seu sistema. Levará algumas semanas para sua força retornar totalmente.
Mas o ultrassom desta manhã parece promissor. A placenta está cicatrizando. Ele entregou a Dante uma pequena e granulosa foto em preto e branco. Dante olhou para ela. Era apenas um borrão de cinza e branco. Mas para ele, era uma obra-prima. É isso. Dante apontou para uma pequena mancha. Essa é a mão, Bennett sorriu. Ele está acenando para você. Dante riu, uma risada genuína e sem fôlego. Ele mostrou a foto para Amelia. Ela traçou a imagem com o dedo, um sorriso rompendo os hematomas em seu rosto. Temos muito trabalho a fazer, Dante disse olhando para sua esposa. A casa precisa ser reformada. Não vou deixar você voltar para aquele quarto. Queimaremos os móveis, pintaremos as paredes. Você pode pintar o que quiser nelas. Até o berçário? Amélia perguntou provocadoramente. Especialmente o berçário, Dante disse. Justo então, a TV montada no canto do quarto, que estava exibindo notícias em mudo, mostrou uma manchete urgente. Senador Mercer anuncia a retirada da filha da vida pública, citando problemas de saúde. Amélia olhou para a tela depois de volta para Dante. Ela não perguntou o que ele havia feito. Ela não queria saber os detalhes. Ela apenas sabia que seu marido havia cumprido sua promessa. O monstro havia partido. Eu quero ir para casa, Dante, Amélia disse suavemente. Ainda não, mas em breve. Assim que você puder andar, Dante prometeu. Eu a levarei para fora daqui sozinho. Pela primeira vez em 6 meses, o medo no peito de Amélia desapareceu. Ela fechou os olhos, exausta, mas em paz, sabendo que o homem sentado na cadeira ao lado dela não iria a lugar nenhum. Mas fora dos muros do hospital, o mundo ainda girava, e enquanto Dante havia silenciado a ameaça imediata, o vácuo deixado pela execução de O'Malley e o escândalo de Mercer estava prestes a atrair inimigos que eles nem sequer haviam considerado. O telefone de Dante vibrou no bolso. Ele o verificou. Era uma mensagem de um número desconhecido. Você removeu o peão, mas o rei ainda está no tabuleiro. Cuide-se, cavalo. Dante franziu a testa, seus olhos se estreitaram. Ele olhou para sua esposa adormecida e seu filho não nascido na imagem do ultrassom. Ele guardou o telefone no bolso. Que venham. Ele tinha algo para lutar agora, e Deus ajude quem tentasse tirar isso dele. 3 semanas depois, a chuva havia parado. Chicago estava abafada sob uma onda de calor de agosto, mas o ar dentro da propriedade Blackwood estava fresco, filtrado e limpo. A casa não cheirava mais a terebintina ou medo. Cheirava a serragem e tinta fresca. Dante havia cumprido sua promessa. Enquanto Amélia se recuperava em St. Jude S., ele fez uma equipe reformar a suíte master até os pilares. O tapete manchado de sangue havia sumido, substituído por um carvalho quente e raspado à mão. As paredes, antes de um azul marinho escuro e imponente, eram agora um branco cremoso e suave. Ele havia queimado os móveis, todos eles. Amélia estava na soleira da porta, apoiada em uma bengala que ela não precisava mais realmente, mas que Dante insistia que ela usasse. Sua mão repousava em seu estômago, onde uma pequena e firme protuberância finalmente começava a aparecer. É diferente, ela sussurrou. Dante estava atrás dela, suas mãos pairando perto de sua cintura, pronto para pegá-la se ela sequer balançasse. Você odeia? Não, Amélia se virou, olhando para ele. Os hematomas haviam desbotado para fracas sombras amarelas. Parece uma tela em branco. Os olhos de Dante suavizaram. Esse é o ponto. Começamos de novo, sem fantasmas. Ele a guiou até o assento da janela, uma nova adição, empilhado com almofadas de veludo. Enquanto ela se sentava, Dante ajoelhou-se diante dela, tirando seus sapatos com uma reverência que fez o coração de Amélia falhar. Rocco está lá fora, Dante disse, sua voz mudando para o modo de negócios, embora ele mantivesse os olhos em seus tornozelos. Eu tenho que ir para a cidade, apenas por 1 hora. Amélia enrijeceu. O medo era um reflexo agora. A mensagem de texto, aquela que você recebeu no hospital,
Dante pausou. Ele não havia contado a ela sobre a ameaça, ou assim ele pensava. Ele olhou para cima, impressionado e ligeiramente envergonhado. Você estava acordada? Eu estava à deriva, Amélia disse. Ouvi você dizer a Rocco para aumentar o perímetro. Quem é Dante? Dante suspirou, sentando-se sobre os calcanhares. Ele pegou as mãos dela. É a ponta solta. Siena era um peão, Mia. Mas peões não se movem sozinhos. Alguém lhe deu a confiança para me trair. Alguém lhe prometeu proteção. Quem? Meu tio, Dante disse, as palavras com gosto de cinzas. Salvio. O homem que administrava a família enquanto eu era um menino. Ele não gostou que eu me casasse com uma irlandesa. Ele queria a conexão Mercer para solidificar sua posição política. Ele era quem alimentava as ilusões de Siena. O aperto de Amélia se apertou em suas mãos. O que você vai fazer? Dante se levantou, ajustando seus punhos. O predador estava de volta, mascarando o marido. Tio Salvio está almoçando no Obsidian hoje. Vou me juntar a ele. Preciso que você fique aqui. Pinte, descanse. Coma o almoço que Greta te faz. Você pode fazer isso por mim? Amélia olhou para ele. Ela viu a escuridão em seus olhos, o mal necessário que ele carregava, para que ela pudesse viver na luz. Volte para mim, ela disse ferozmente. Sempre. O Obsidiana estava vazio, exceto por uma mesa no centro da sala. Salvio Cavallo, um homem de 60 anos, com cabelos prateados e um sorriso que não alcançava seus olhos, estava cortando uma estaca. Ele não olhou para cima quando as portas se abriram. Ele não olhou para cima quando os guardas na porta desapareceram, substituídos por Rocco e sua equipe. Dante puxou a cadeira oposta ao seu tio e sentou-se. Júnior, Salvio disse mastigando lentamente. Você parece cansado. A vida doméstica está te cansando? Você a usou, Dante disse, sem cumprimentos, sem preâmbulo. Você usou uma mulher mentalmente instável para tentar matar minha esposa e seu próprio sobrinho neto. Salvio limpou a boca com um guardanapo de linho. Ele riu. Eu usei uma ferramenta, Dante. Siena era ambiciosa. Você estava distraído. A família precisa de força, não de sentimentalismo. Essa garota irlandesa te amolece. Mole? Dante repetiu. Ele alcançou seu paletó. Os guarda-costas de Salvio ficaram tensos, alcançando seus coldres. Calma, Dante disse. Ele tirou um pedaço de papel dobrado e o deslizou pela mesa. Salvio franziu a testa. Ele o pegou. Era um recibo de transferência bancária. O que é isso? Isso, Dante disse, inclinando-se para a frente. É uma transferência de 5 milhões de dólares de sua conta pessoal nas Ilhas Cayman para a facção errática de O'Malley. Você não apenas apoiou Siena, você financiou o inimigo. Você cometeu traição, Salvio. O rosto de Salvio ficou cinzento. Foi um investimento estratégico para agitar as coisas, para te lembrar quem realmente detém o poder. Poder não é financiar ratos, Dante disse, sua voz caindo para um sussurro. Poder é lealdade. Você não tem nenhuma. Dante se levantou. Eu não vou te matar, tio. Salvio soltou um fôlego que estava prendendo. Garoto esperto. A comissão não permitiria. Eu sou um homem feito da velha guarda. Eu não vou te matar, Dante corrigiu, caminhando em direção à porta. Porque você já está morto. Salvio pareceu confuso. O quê? Dante parou e olhou para trás. Eu enviei aquele recibo para a comissão 10 minutos atrás. Eles não gostam quando membros financiam rivais irlandeses, esperando por você no escritório dos fundos. Os olhos de Salvio se arregalaram de horror. Ele se esforçou para se levantar, mas Rocco entrou em seu caminho, uma parede de músculo e pedra. Adeus, tio, Dante disse. Ele saiu do clube. Ele não olhou para trás quando o único e abafado tiro ecoou pelas pesadas portas de Mogno. 6 meses depois, a neve estava caindo em Chicago, cobrindo a cidade com um manto branco. Dentro da propriedade Blackwood, um fogo crepitava na biblioteca. Dante estava sentado na poltrona de couro,
um copo de uísque intocado na mesa ao lado dele. Ele não estava bebendo. Ele estava observando. No tapete, em frente à lareira, Amélia estava sentada com um embrulho adormecido nos braços. Léo Dante Cavallo tinha 2 semanas de idade. Ele tinha o cabelo escuro do pai e o queixo da mãe. Ele era minúsculo, perfeito e completamente alheio ao fato de ser o herdeiro de um império criminoso. Amélia olhou para cima, pegando Dante e a encarando. Ela sorriu, cansada, mas radiante. Ele finalmente dormiu. Você pode respirar agora. Dante riu, deslizando da cadeira para sentar no tapete ao lado deles. Ele estendeu a mão, passando um dedo suavemente pela bochecha macia do bebê. Estou aterrorizado de que vou quebrá-lo. Você não vai, Amélia sussurrou. Ela encostou a cabeça no ombro de Dante. Você é um bom pai. Dante. Dante a abraçou, puxando sua família para perto. A casa estava em silêncio. As ameaças haviam desaparecido. Siena era um fantasma em um estaleiro russo. Salvia era uma memória. Os O'Malley estavam dispersos. Eu tenho algo para você, Amélia disse suavemente. Eu te disse, sem presentes. Você me deu um filho, apenas olhe. Ela apontou para o cavalete que havia sido montado no canto do quarto, coberto por um pano de seda. Dante se levantou. Ele caminhou até o cavalete. Ele hesitou e, lembrando da última pintura, aquela que ela quase morreu para proteger. Ele tirou o pano. Não era um retrato de sua mãe, não era uma paisagem, era uma pintura dele. Mas não o Dom, não o rei de terno. Era Dante como Amelia o via. Ele estava sentado no jardim, camisa desabotoada, lendo um livro, com um sorriso fraco e raro nos lábios. As cores eram quentes, dourados, marrons, verdes suaves. Era uma pintura de um homem em paz. É assim que eu vejo você, Amélia disse do chão. Não como o chefe, apenas Dante. Dante olhou para a pintura, depois de volta para sua esposa e filho. Pela primeira vez em sua vida, o silêncio em sua cabeça não era pesado. Era pacífico. Ele voltou para eles, ajoelhando-se e beijando Amélia profundamente. Obrigado, ele sussurrou contra os lábios dela, por me trazer para casa. Amélia sorriu, descansando a mão em sua bochecha. Bem-vindo ao lar, meu amor. Lá fora, a neve continuou a cair, enterrando o passado, deixando o mundo limpo e novo para a família Cavallo. E assim o rei não apenas salvou a rainha, ele a deixou salvá-lo. A história de Dante e Amélia nos lembra que mesmo em um mundo construído sobre poder e violência, a arma mais forte é o amor e a coragem de protegê-lo. Eles passaram pelo fogo e saíram com uma família. Espero que você tenha gostado desta montanha-russa de emoção, traição e redenção. Se esta história o emocionou, ou se você apenas amou ver Dante se vingar, por favor, dê um curtir neste vídeo e compartilhe-o com um amigo que ama um bom drama romântico. E não se esqueça de se inscrever e clicar no ícone do sino. Tem uma nova história chegando na próxima semana sobre um bilionário que contrata uma guarda-costas apenas para perceber que é ela quem o protege. Você não vai querer perder. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo.